Então, inclusão é esse processo de entender que é para todo mundo. Repetindo uma frase que eu falo sempre, é isso, que a escola tem que ser inclusiva. Se não é inclusivo, não é educação. Moi Camoi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione Dabito e o tema de hoje é acessibilidade e inclusão. Muito bem, bem-vindo ao episódio 62 do podcast Papo de Educador. Meu, como que é gostoso estar de volta aqui conversando com vocês. Parece que faz tanto tempo que a gente não grava e, na verdade, não faz nenhuma semana. E esse episódio é um daqueles episódios que eu gosto demais, que eu tenho muito orgulho de trazer para vocês, onde nós vamos falar sobre a tecnologia e sobre inclusão. E como não poderia ser diferente, quem volta mais uma vez aqui para falar com a gente é o Doug Alvoroçado, que é esse carioca simpático, querido, que já esteve conosco em outros episódios e volta aqui para falar um pouquinho sobre tecnologia e inclusão. Antes de começar o nosso episódio, eu gostaria de lembrar vocês que vocês podem ser padrinhos do Papo de Educador. Vocês podem estar junto conosco nessa tarefa de modernizar, de trazer inovação, de trazer reflexão à educação. Então eu peço para você que, se você algum dia já foi ajudado pelo podcast Papo de Educador e, sobretudo, tem condições, é claro, não vamos fazer dívida para isso, né? Mas se você tem condições de nos ajudar, a partir de R$10 você pode nos ajudar a fazer o podcast Papo de Educador ser ainda maior e ir mais longe. Para isso, basta que você acesse o post desse episódio ou então em www.padrim.com.br/papo de educador, ou então na nossa página inicial tem lá Seja um Padrinho, que com certeza vocês irão nos ajudar bastante a fazer mais e melhor. Vamos então ao nosso episódio. Muito bem, bem-vindos a mais um podcast Papo de Educador. Muito obrigado por estar aqui, por me permitir estar aqui com você no seu carro ou no seu banho. Um abraço, Hamilton, ou então na sua corrida ou na sua academia, onde quer que eu esteja junto com você agora. E nós estamos aqui para falar de um tema que é sempre muito importante e eu tenho tido a grata oportunidade de trazer o tema que é a acessibilidade ao podcast Papo de Educador. Esse tema deveria ser muito mais falado do que é. Existem muitos tabus a serem quebrados, muitos tabus que precisam ser derrubados. E desde o nosso último episódio, esse já é o nosso terceiro episódio que nós falamos sobre acessibilidade. O primeiro foi com a professora Gabriela Arias, que nós falamos sobre a audiodescrição. Depois o professor Doug Alvoroçado nos deu uma aula sobre a acessibilidade no contexto da surdez. E hoje o professor Doug Alvoroçado volta ao podcast Papo de Educador para falar um pouquinho mais sobre a tecnologia e a inclusão e a acessibilidade. Então, bem-vindo mais uma vez, Doug, ao podcast Papo de Educador. Obrigado, Damione. É sempre um prazer estar aqui com você. Da última vez, nós fizemos essa conversa remota, né? O Doug lá no Rio de Janeiro, eu aqui em São Paulo. E hoje o Doug, tem o prazer de ter o Doug aqui na minha casa, na minha sala, comendo bolacha ou biscoito, Doug? Biscoito com X. Biscoito de polvilho. Vamos mostrar. Tá gostoso, gente. É melhor do que o Biscoito Globo. Os cariocas vão me matar quando ouvirem isso. Mas esse aqui é melhor. Inclusive, levando um pouquinho de cultura carioca, né, ao Brasil, eu fui pro Rio e há 2 semanas atrás, ansioso para comer o Biscoito Globo. E quando eu acho o Biscoito Globo e abro o Biscoito Globo, eu descubro que o Biscoito Globo é polvilho. E foi frustrante isso pra mim. Desilusão. Eu pensei que fosse algum biscoito especial, é polvilho, simplesmente polvilho. Mas ok, tudo a ver com o nosso tema, né? Claro, acessibilidade do biscoito polvilho. Vamos então à nossa conversa. Bom, Doug, então para começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente em relação ao que eu posso entender como acessibilidade e o que eu posso entender como inclusão. Então, Damione, sempre falando que é um prazer estar aqui com vocês, eu sou muito fã desse podcast, eu tô sempre ouvindo. Então, são 2 processos que são diferentes.
Para falar um pouquinho de inclusão, eu vou voltar um pouquinho na história, para depois chegar à inclusão, para depois falar o que é acessibilidade, de uma maneira bem rápida. Antigamente, quando nascia alguém com alguma deficiência, numa cultura ou a nossa ou diferente, essa pessoa era totalmente excluída do meio social. Então, se nasce, ou ela era morta, algumas culturas até hoje cometem esse tipo de coisa. Se nasce irmão gêmeo, mata um. Se nasce com cegueira, enterra vivo. Entre os índios isso acontece, né? Então, entre os índios e outras culturas, a gente não pode nem falar aqui com um teor pesado, porque é de cada cultura e a gente não tem inferência sobre essa cultura. A gente fala da nossa, do lugar onde a gente está. E aí, na nossa cultura, essa pessoa era excluída. Muitos de nós que estamos ouvindo aqui não convivemos na época de escola com pessoas deficientes, porque a escola era um lugar onde eles não podiam chegar. Aliás, não era só a escola não, era o mercado, era a família, as festas de família. A pessoa quando tinha deficiência, às vezes ela era trancada no porão e era tratada como um ser inferior e não tinha acesso às festas da família, não tinha nada, porque esperava-se que aquela pessoa não seria nada na vida, não teria outras oportunidades e ela era cuidada até morrer. Infelizmente, a história era essa. Então, muitos até hoje são trancados em porões, trancados dentro de casa para a família, porque é motivo de vergonha ter aquela pessoa naquela família. Bom, isso era o período que foi da exclusão. Depois entramos num período chamado de segregação, que era o seguinte, olha, beleza, temos que dar jeito nesse público, mas a escola não é um lugar para eles. Eles vão ficar localizados em um lugar onde não é a escola regular. Eles vão ser atendidos pela saúde, pela assistência social, mas não pela educação. Então foram criados espaços como a Paz e institutos sociais e culturais, Pestalozzi, que era aquele lugar onde ele ficava e ele não tinha contato com a escolarização, ele tinha contato com alguma coisa que era mais voltado para o cuidado, para a saúde e para o cuidado. E aí depois avançamos para o período de integração. Beleza, essa pessoa tem que entrar na escola, mas ela não consegue entrar na escola regular porque ela vai acabar atrapalhando o processo. Era a ideia que se tinha. Então foram criadas as salas especiais dentro das escolas regulares. Então você tinha uma escola regular, que tinha turma de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, e tinha uma sala de educação especial. E aí foi aquela chuva de nomes horríveis que a gente ouve falar. Turma de retardo mental, turma de retardados mentais, turma de condutas típicas, turma de... Então foi esse assombro que a gente ouve falar. Mas isso teve um ganho positivo, porque essas pessoas começaram a ser vistas dentro da escola. E aí algumas se surpreenderam, outras foram surpreendidas, algumas começaram a avançar, porque o contato social também é muito importante, é muito educativo, todo mundo sabe disso. Então, essas pessoas começaram a frequentar as escolas e começaram a ser vistas, a serem educadas, investido em conteúdo para elas. Esse foi o período da integração. E agora nós estamos no período da inclusão, que entende-se inclusão como essa pessoa que tem deficiência, transtorno, síndrome, alta habilidade, superdotação, ela vai estar incluída dentro da classe regular. Quer dizer, se eu tenho uma turma de primeiro ano, eu posso ter ali, 20 alunos ditos normais e mais 1 ou 2, ou no máximo 3 alunos, depende da região, da lei municipal e tal, que pode ter algum tipo de deficiência frequentando aquele mesmo espaço. E aí a lei brasileira de inclusão, né, e a LDB, garante que essa pessoa ela tenha um outro tipo de atendimento. Ela tem direito ao atendimento regular e tem também direito ao atendimento no contraturno, para serem atendidas algumas necessidades que a pessoa tem. Necessidade de reforço, necessidade de complementação de estudos, de suplementação nos estudos, de adaptação e adequação de material, de currículo. Então isso é inclusão. É o período que a gente chama de inclusão. Mas quando a gente fala de inclusão, a gente não está falando de pessoas com deficiência. Quando a gente pensa em inclusão, a gente pensa assim, ele é menor, ele tem menos capacidade, e aí agora a gente está quebrando um galho para ele frequentar. Não, a gente fala de alta habilidade e superdotação, que são pessoas que têm um alto rendimento, e a gente fala de todo mundo. Eu falo de inclusão do índio, da inclusão da história do negro, da inclusão de pessoas em situação de margem social. Então, quando a gente fala de tudo.
Então, inclusão é esse processo de entender que é para todo mundo. Repetindo uma frase que eu falo sempre, é isso, que a escola tem que ser inclusiva. Se não é inclusivo, não é educação. Inclusão, a gente olha para todo mundo. Quando eu olho para minha sala, eu tenho que ver ali uma possibilidade de que todo mundo tem que entrar. E aí isso tem que ser amplo demais. Por quê? E quando eu falo da minha escola, eu tenho que falar da minha sala. Então a minha sala tem que ter um mobiliário adequado para todo mundo. Ela tem que ter uma porta em que passe uma cadeira de rodas. O banheiro tem que estar adequado. Então inclusão é pensar de uma maneira holística para tudo que acontece na escola e para que todos tenham acesso. Para a inclusão acontecer, olha a volta que eu dei. Para a inclusão acontecer, tem que existir esses processos de acessibilidade. Porque essa pessoa realmente ela precisa de um atendimento especial. Esse atendimento especial pode ser uma interpretação em Libras, pode ser uma adaptação de material em Braille, pode ser um cuidador, pode ser uma adequação curricular. Então, a acessibilidade é esse processo que vai transformar, que vai dar acesso, que vai criar a ponte entre o aluno e a sua aprendizagem. E quando eu falo a sua aprendizagem, não é o conteúdo. O conteúdo é parte de uma aprendizagem. Entendeu? Então, a acessibilidade é esse processo que vai fazer essa ponte entre o aluno e o conteúdo. E a gente pensa a acessibilidade de uma maneira geral. Ontem eu estava mostrando, né, Damione, para a galera como coisas simples da vida precisam ser acessíveis. Por exemplo, o desodorante que a gente usa, o desodorante santo de cada dia. Antigamente, nós tínhamos desodorantes que eram aquele material de plástico que você fazia um movimento mais bruto, um movimento de coordenação mais grossa para poder usar. Hoje, o desodorante ele exige um movimento de coordenação mais fina. E a gente tem pessoas que não têm esse tipo de coordenação. Ela tem uma deficiência física, de repente que ela não consegue usar esse tipo de desodorante. Então, eu tenho que ter no mercado o desodorante novo, com a embalagem nova, mas eu tenho que ter com a embalagem antiga também, porque essa embalagem ela é acessível a outras pessoas. Então, como tudo na vida tem que ser, o lápis tem que estar adequado, a borracha tem que estar adequada, o mobiliário tem que estar adequado, o jeito que o professor fala, explica, dá aula, ensina, também tem que estar adequado. Isso tudo cabe dentro dessa palavra, acessibilidade, que é uma palavra grande, mas é uma palavra que dá super certo e a gente tem investido a nossa vida nisso. E tem uma diferença muito grande entre a adaptação e a adequação, né? Você deu um exemplo ontem maravilhoso sobre isso. Só a gente tá falando ontem, só para você que tá nos ouvindo entender, o Doug, ele veio lá do Rio de Janeiro para dar uma palestra pra gente, para dar uma aula aqui no encontro do GEG Campinas, né? Que é o Grupo de Educadores Google. Inclusive, já aproveitando esse gancho, se você ainda não conhece o trabalho dos grupos de educadores Google, eles existem por todo o Brasil, né? Então procure, entre no site do Google. Tem algum site? Tem o site do GEG Brasil, que as pessoas podem procurar, é muito bom, e se engaje no GEG, porque é uma experiência muito boa. E se não tem na sua cidade, você pode começar o trabalho junto uma galera aí, e começa o trabalho que é bem legal. Aí, para maiores informações, você pode procurar o site do GEG Brasil, ou a pessoa da Carla Arena, que é super famosa também, vocês procuram ela aí nas redes sociais, que ela vai dar todas as instruções para você. É bem bacana e acho que é sempre muito produtivo. E ontem o Doug, ele deu uma aula pra gente sobre essa questão e se deu um exemplo muito bacana de mostrar a diferença entre adaptação e adequação, né? Então, a gente ouve muito falar a palavra adaptação. E eu não tô falando mal da palavra, tá, gente? A palavra é maravilhosa, ela serve pra tudo, continue usando. Mas eu fico falando assim, por que a gente tem que pensar bem quando a gente fala em adaptação? Porque adaptação é uma gambiarra. É uma coisa que a gente faz para funcionar. De maneira temporária, imediata. Tem que dar um jeito, a gente faz uma adaptação. Mas o objetivo é deixar aquilo o mais adequado possível. Por exemplo, eu tenho que ligar minha TV num canto da sala, mas só tem tomada no outro canto da sala. Então, a adaptação é você pegar uma extensão e colocar lá. Beleza, isso funciona 1 dia, 2 dias, 3 dias. Mas então, se eu só tenho tomada do lado de lá, eu tenho que fazer essa sala ficar adequada. Ou eu vou puxar uma tomada mais para perto da televisão, já que a televisão precisa ficar daquele lado, ou eu vou mudar a sala de lado para a televisão ficar perto da tomada. Isso é adequação. Então, eu vou contar uma história também que já não é tão legal, uma história mais triste, em que uma família decidiu colocar um aluno naquela escola, porque a família estudou, a pessoa estudou, legal, e achava, só que a pessoa era cadeirante, e a família e aquela escola não tinha nenhuma sala no primeiro andar, não tinha possibilidade, não tinha como adaptar, de repente, uma coisa assim, então, não tinha nenhuma sala no primeiro andar, onde esse aluno pudesse frequentar, no térreo, né?
E não tinha também elevador, não tinha também aquele track de subir cadeira de rodas e tal. Então, a escola teve que tomar uma decisão e, junto com a família, decidiu-se que um funcionário da escola, muito amoroso, muito querido, querendo fazer o bem, pegava o aluno no colo e subia as escadas com o aluno. Depois descia, pegava cadeira, subia e tal. E isso funcionou bem durante muito tempo. E deu super certo, a família agradecia muito, essa pessoa que de boa vontade ia lá, e o dia que ele não estava na escola, que ele faltou, que ele passou mal, alguma outra pessoa fazia esse trabalho. Isso é uma adaptação, a pessoa carregando uma pessoa no colo. Isso não é uma coisa que tem que acontecer, isso não pode acontecer. A pessoa tem que ter condições de chegar no espaço por ela mesma. Mas, beleza, a escola estava fazendo isso. E aí, como a adaptação é aquela primeira vitória que me faz esquecer de tudo, Damione. Então, estava dando certo, ninguém se preocupou mais com isso. Então, virou o processo normal. Acontece que um belo dia, mas bem depois, esse funcionário estava segurando o aluno, tropeçou na escada por algum motivo qualquer, como acontece com qualquer pessoa normal, tropeçou e caiu. O funcionário machucou simples assim, né? Nada demais, mas ele caiu com a criança e a criança quebrou a bacia. E aí a família esqueceu que aquela pessoa estava fazendo aquilo de boa vontade, com a cor da família, e processou a escola por isso. Então, quer dizer, por não ter adequado o processo, aquela adaptação foi acontecendo, não foi adequado, e aí deu esse problemão todo. E aí, até explicar que focinho de porco não é tomada, até explicar que a família foi conivente nesse processo, já rolou aquela questão de justiça, que a gente sabe bem que não é nada agradável. Então, a adaptação é você dar um jeito para a coisa funcionar, e isso é verdade. Por exemplo, eu recebi uma prova de um professor e eu tenho que adaptar. Então eu vou pegar aquela prova, vou fazer uma adaptação e vou usar aquela prova. Agora, adaptar a prova são 2 trabalhos. Eu tenho que fazer a prova e fazer a adaptação. A adequação é eu já pensar, eu vou fazer uma prova que eu não preciso adaptar. Ela vai estar adequada tanto para o aluno que dito normal e para o aluno que tem deficiência. Então, a adequação é isso. O processo de adequação é fazer uma prova que todo mundo da minha sala consiga fazer igual. Às vezes um vai precisar mais de tempo, menos de tempo, mas isso é uma questão de adequação mesmo. Mas eu já pensar um instrumento que vai servir todo mundo. Se a prova é só de texto, eu posso botar texto, imagem, som, áudio, vídeo, para poder deixar o processo mais adequado para que todo mundo possa ver. E esses processos vão funcionar tanto para aqueles que precisam de mais informação, como para aqueles que não precisavam de mais informação. E aí eu não estou falando de deficiência, estou falando de todo mundo. Olha que legal, quando a prova está adequada, toda a minha turma consegue fazer e ninguém está prejudicado. Não são 2 trabalhos, que antigamente a gente faz a prova, agora manda o professor da sala de recursos fazer a adaptação. Aí faz outra prova no outro semestre, manda fazer adaptação. Aí no outro trimestre, manda fazer adaptação. Por que a gente já não pensa junto uma prova que já não vai precisar de adaptação? Vamos criar o conteúdo e o material que ele já fique disponível para todo mundo. Isso é adequação. Não sou contra a palavra adaptação, uma palavra maravilhosa, mas a gente tem que pensar que é melhor estar adequado que estar adaptado, Damione. Ontem surgiu uma discussão, né? Algumas das professoras lá presentes, elas falaram que a palavra adaptação, ela consta na legislação e documentos oficiais, mas isso não significa que isso seja o correto ou seja adequado, né? Eu acho que essas leis, de certa forma, elas vão se atualizando no decorrer do tempo, no desenvolver do pensamento. Tanto que nós, em alguns episódios atrás, no episódio de Montessori com a Camila Menon, um abraço para a Camila, nós falamos sobre o termo idiota, né, que o termo idiota, a idiotia, era considerado, as crianças tinham deficiências intelectuais lá na época da Montessori, eram conhecidas como idiotas, né, daí que vem o termo idiota. Então, com o tempo, esse linguajar, o vocabulário também vai se adaptando, né? O termo mongoloide também, né, vem da pessoa do povo que nasceu lá para aquela região da Mongólia, as pessoas tinham um olho mais puxado e tal, aí quando nascia alguém que se síndrome de Down, por ter o olho mais puxado, falava, ele é mongoloide, não sei o quê. Mas é um termo que já caiu em desuso, é ofensivo até falar. Né? Pejorativo. A não ser que a pessoa seja da Mongólia. Mongoloide, aí não tem significado para ela que tem pra gente, mas aí é um termo que a gente tem que saber usar na hora certa. Exatamente. Eu imagino que
gere uma certa angústia, e aí eu sou solidário nesse sentimento, que para aquele que nunca fez isso, alguém que nunca trabalhou com inclusão, pode parecer um pouco difícil, complexo ou complicado você ter um material que seja acessível, um material que seja inclusivo, né? E assim, quais são os caminhos para falar, olha, eu quero ter uma prova que seja inclusiva, sabe? Eu quero ter um material de aula inclusivo, mas eu não sei por onde começar, né? Assim, quais são as dicas para observar isso? Porque nós sabemos que as deficiências são inúmeras, são várias, e elas são em determinados... aí você pega uma determinada... Vamos falar o espectro autista, né? Um indivíduo é totalmente diferente do outro. Exatamente. Então, é uma combinação N de fatores, né? Uhum. Então, como suprir talvez esse sentimento e resolver esse problema? Exatamente. A gente, quando fala que as deficiências são várias, eu vou ampliar isso. As necessidades são várias. Legal. Então, assim, tem pessoas que não têm deficiência, mas tem muitas necessidades. Só voltando um pouquinho, quando você falou de legislação. A legislação, ela usa a palavra adaptação, mas ela usa da maneira correta. Entendeu? Ela usa que o material tem que ser adaptado, mas ela, no teor da questão, ela fala de adequação. Só que são processos diferentes. A palavra serve igual a palavra integração, que serve para duas coisas diferentes também. Então, quando a lei fala de adaptação, ela não está falando errado, ela está falando certo, só que a gente usa esse termo adaptação para dizer, beleza, fiz isso aqui, fiz um puxadinho, tá, vai resolver. Vai resolver até que dia, entendeu? Vamos adequar para ficar melhor. E até para adequar, eu preciso adaptar a minha vida, adaptar isso aqui. Então a palavra, não sou contra a palavra, não. É só saber usar e entender que ela tem um propósito. E a palavra adequação, ela funciona melhor que adaptação. Bom, para você ter acesso a material de qualidade, material inclusivo e coisa, eu comecei a trabalhar agora, tô com medo, não sei de onde vai. A internet está cercada de gente muito boa. Tem muita coisa meia boca também, mas tem muita coisa boa envolvida na internet. Então procure canais que são especializados nisso. Eu sempre indico o Portal Diversa, que eles têm uma parceria com Elaborando, que é um laboratório lá do Rio de Janeiro, de pessoas maravilhosas. E aí tem um ambiente lá, uma parte lá, que é só de materiais adaptados, ou de construção de materiais adaptados para a inclusão. E aí tem ali o planinho, olha, eu queria trabalhar, sei lá, o som, uma coisa assim. E aí, como isso seria trabalhado e como isso foi adequado, e tem lá o vídeo, tem o texto escrito, e é muito bom, é muito rico. E não existe copia e cola, Ctrl-C, Ctrl-V na inclusão, Damione. Não é para você olhar lá e você reproduzir igual na sua sala de aula, porque não necessariamente vai dar certo. Isso é para a gente olhar e se inspirar para começar a trabalhar com o nosso aluno. E uma coisa que eu falo sempre, pergunte para o aluno se isso funciona. A gente tem uma mania muito feia de achar assim, é cego, joga braille nele que vai dar certo. É surdo, joga libras que vai dar certo. É autista, joga PEX nele que vai dar certo. Não é assim. A gente tem que ter alguma maneira de comunicação de ver, será que isso aqui tá bom para você? Porque talvez para ele queira uma outra estratégia. E a gente tem que ver. Então, consulte materiais, eu indico do Porvir, do Material Diversa. Tem muita coisa boa nesses dois canais. Tem o canal da Tecnologia Assistiva também, que é muito bom, tem muito esclarecimento técnico sobre o tema, adequação de talher, adequação de lápis, adequação de tesoura. Tem experiência na internet que ensina você a adaptar uma tesoura com materiais simples, cola quente, coisas assim. É muito bom. Porém, eu preciso olhar isso, até testar e ver o que funciona e o que não funciona. Então, não é olhar e achar o material e falar assim, vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V que eu resolvi meus problemas. Não é assim. Como o Damione falou, como você falou, Damione, as necessidades são muitas. Não necessariamente que eu vou usar com o aluno A vai dar certo com o aluno B. Eu já fiz material adaptado para o aluno A que não funcionou com A, mas funcionou com B. E aí eu tive que voltar para a prancha de redesenho e falei, cara, agora eu vou pensar numa outra coisa que vai dar mais certo. E a vida é assim, tentando, buscando, voltando, até chegar numa coisa que fique adequada. É um processo longo, é um processo que não é fácil, também porque ele é muito novo, as pessoas não se apropriaram dele ainda. E, gente, eu vou falar uma coisa aqui muito importante também. A adequação de material é responsabilidade do professor de sala de aula.
A gente tem mania de jogar tudo em cima do professor da sala de recurso ou professor de atendimento especial e falar assim, não, isso é para ele fazer. Não. Eu tenho que adequar o material porque na minha sala eu tenho um alunos com deficiência, mas eu tenho 40 necessidades diferentes. Então o material tem que estar adequado para todos eles. Não é só para aquele que tem uma necessidade e a legislação garante isso. É para toda a minha turma, porque a legislação diz que todo mundo tem direito à educação. Então não adianta eu ensinar e só não aprender o problema dele. Não, ele tem direito à educação também. Então a gente tem que pensar esse processo bem direitinho. A tecnologia, claro que pode ajudar a gente e ajuda bastante. Alguns falam que atrapalha. Meu Deus. Mas como qualquer outra coisa, se você não sabe ajudar, por exemplo, a sua televisão. A televisão pode te ajudar como ela pode te atrapalhar. O teu celular pode te ajudar como pode te atrapalhar. E a tecnologia, então, a questão é, a tecnologia não é a vilã. Né? Muito pelo contrário, ela pode ser em alguns determinados momentos o herói dessa história, né? Verdade. E a questão é o uso dela. E ontem você mostrou pra gente um exemplo super legal de uma prova que foi aplicada no YouTube. E eu achei isso muito legal, muito massa. Eu vou colocar o link para você no post desse podcast. Então, você pode entrar aqui no www.papodeeducador.com.br nesse episódio e olhar que eu vou colocar lá no link o vídeo. Fala um pouquinho pra gente desse vídeo, Doug. Então, esse vídeo que vai estar aí não é meu, porque o meu material ficou exclusivo lá da onde eu fiz esse material. E eu ficava pensando assim, como fazer um material que atraísse meu aluno. Porque os nossos alunos são diferentes da gente. Eu me adaptei bem à escola. Se você me desse um livro para ler, eu lia. Se me desse uma prova de papel, eu dava. Os nossos alunos não são assim. Então, eu vi que eles usavam o YouTube o tempo todo e tal. E eu comecei a ver a possibilidade de colocar card no YouTube. Então eu botava assim um link para um outro vídeo, para fazer uma coisa. Falei, quer saber? Eu vou criar aqui uma adequação desse material para criar uma prova. Então no material vocês vão ver através do link, se vocês assim quiserem, de um professor lá interpretando Libras e tem ali o card de opção A, o card da opção B, o card C e o card D. E aí a pessoa tá falando assim, olha, vamos dizer assim, aqui quem aboliu a escravidão, quem assinou a Lei Áurea. Aí na opção A é Princesa Isabel, a opção B é Major Deodoro, a opção C é fulano de tal, a opção C é D. Então o aluno tá lá assistindo o YouTube, que é uma ferramenta que eles já usam, que eles usam muito, e ele pode usar isso, e ele tá lá vendo a prova, né, a explicação, e ele clica no card. Aí o card vai dizer se a resposta está errada. Quando ele clica no card, ele vai para um outro vídeo dizendo, pô, você acertou, parabéns, vai para a próxima pergunta. Se ele errou, ele vai para um card, poxa, você errou, não foi dessa vez, volta lá na pergunta, tenta de novo. Ou eu posso botar para um vídeo, se ele errou, eu posso mandar para um vídeo com uma explicação sobre o tema, para ele relembrar, e voltar para aquela pergunta para ele tentar de novo. Lembrando que a avaliação é sempre um momento de aprendizagem também, né? É isso aí. Essa avaliação foi feita, não era nem para dar nota, era para o aluno testar e aprender e buscar cada vez mais. E aí eu criei isso e para mim foi uma coisa até muito feia. Eu falei assim, nossa, isso aqui, material tá de qualquer jeito, mas é aquela coisa, né? Tem que fazer, tem que entregar, vamos embora. Beleza, fiz. E aí, quando eu fui mostrar isso pra pessoa, a pessoa ficou encantada, falou, meu Deus, isso aqui tá maravilhoso, eu nunca imaginei que isso poderia ser feito. Eu falei, gente, sério? Pra mim era muito pouco. E aquilo foi uma revolução no meu fazer pedagógico, na minha sala de aula, porque eu usei uma ferramenta que eles amam, que é o YouTube, que é uma ferramenta que eles se enxergam nela, que eles já consomem, e por ali eu mandava material para resumo, para estudo. Então acabou que criou uma empatia também com o aluno. E foi uma solução muito bem pensada. A tecnologia, ela é uma ferramenta. E eu uso a ferramenta da melhor maneira possível. Eu quero usar a ferramenta para me ajudar. Então, eu enxerguei essa possibilidade no YouTube e comecei a usar. E aí foi felicidade para mim. Outra ferramenta que é bastante simples, às vezes quando a gente fala de usar ferramentas, usar tecnologia para inclusão, de primeiro momento pode parecer algo extremamente complicado, complexo, mas às vezes não é. Às vezes não, normalmente não é. Então, por exemplo, você pode, ao invés de dar o seu tradicional Xerox para os seus alunos, passar esse texto no computador, no Word ou em PDF, qualquer coisa, porque lá o aluno ele pode ampliar a letra, ele pode usar aplicativos que leem a tela, ele pode dar alto contraste na tela. Exatamente. Né? Então eu posso resolver uma série de problemas, superar uma série de dificuldades através de um recurso super simples. Verdade. Né? E você tem alguma dica aí de aplicativos ou Olha, eu vou falar do meu xodozinho do momento, que é o Pocket. O Pocket é um aplicativo de celular e ele tem uma extensão lá do Google Chrome também que você pode colocar.
O que é o Pocket? Você está vendo lá uma matéria, você está lendo, achou um site legal, você está lendo aquela matéria, e aí não dá para você terminar de ler a matéria. Você, na extensão, tem uma extensão lá, o Save by Pocket, você vai lá e salva essa extensão, esse site num bolso virtual, vamos dizer assim. E ele está lá, quando você quiser, você abre lá seu bolso virtual, recupera essa matéria, esse vídeo, esse site e continua vendo. Doug, mas isso é a coisa mais simples e boba do mundo, né? É super simples. Mas essa ferramenta, ela tem outras vantagens que são muito legais. Por exemplo, eu estou lá no meu computador, eu tenho a extensão do Pocket, aí eu vi um site legal, salvei no bolso. E aí, quando eu estiver no carro dirigindo, indo para o trabalho, ou no meu momento de academia, ou no meu momento que eu vou poder ouvir, eu recupero isso. Mas às vezes você está no carro dirigindo, você não vai conseguir ficar lendo, tem que prestar atenção no trânsito, pelo amor de Deus. Então, o que essa ferramenta faz? Essa ferramenta, ela lê o site para você. E você ainda pode regular o tempo. Você quer que leia em 1, em 1,25, em 1,5, em 2, aumentar a velocidade. Então você pode ouvir como se fosse um podcast, né? Com aquela leitura computadorizada. Ele lê o site para você, lê a matéria e você pode continuar seus estudos ouvindo isso. Então é o meu xodózinho, por quê? Porque eu seleciono material na internet, mando para o bolso dos meus alunos lá. E esse o aluno, ele consegue ouvir o texto. Se ele não tiver com paciência para ler, ele ouve, porque eu tenho alunos que são visuais, eu tenho alunos que são auditivos, eu tenho alunos que são cinéticos. Então, o aluno consegue ouvir a matéria, o PDF lá do site, a história, tudo como se fosse um podcast. Então, isso tem feito a diferença na educação deles, porque eles estão ouvindo e não estão precisando mais parar para ler. Porque parar hoje em dia é uma coisa que está complicada. Para a gente que é adulto, para eles que são crianças também, tem outras implicações. Sem entrar no mérito da discussão, eu consigo fazer isso inclusive para mim. Eu tenho que continuar a minha leitura, meu desenvolvimento profissional, e eu consigo ficar ouvindo o material daquele site, estudando, lendo a matéria, lendo o jornal do dia, as notícias do dia. Então eu posso fazer isso com os meus alunos e isso traz um empoderamento, gente, muito grande. O meu aluno, ele está recebendo material, ele está decidindo como é que ele vai consumir. Se ele vai ler, se ele vai ouvir. E isso não me deu mais trabalho do que o planejamento que eu já fazia. Então, o Pocket é o meu xodózinho do momento. Eu tenho um outro xodózinho também, que é o Kaizena. É uma extensão do Google Docs, que eu consigo colocar notas de áudio, anotações de áudio no meu texto. Então, eu consigo criar um texto, criar anotações de áudio, eu posso ler o texto, eu posso colocar inserções ali em áudio e mandar para os meus alunos e eles ouvirem as explicações em vez de uma correção seca. Gente, isso não me dá mais trabalho do que corrigir a redação do que eu já deveria corrigir e nossa, como isso tem me feito bem e está me economizando tanto tempo. Então, gente, vale a pena. Descubra a coisa aí, não vai na minha não. Se você quiser ir na minha, você vai gostar. Mas se não quiser, testa outras coisas que você vai encontrar soluções. E aí divide comigo, manda aqui pro podcast e divide que eu quero aprender também. Sabe, eu te ouvindo aqui, eu tenho certeza que tem, talvez você que esteja nos ouvindo, já esteja pensando em nos mandar um e-mail ou um comentário falando, não, mas não é certo que o aluno ouça o texto, ele precisa ler. Mas é importante dizer que o que nós estamos apresentando são ferramentas, são possibilidades e que você como professor é quem domina o ato pedagógico, né? A arte, a ciência do ensinar e do aprender. Então é muito importante que você entenda, analise no seu contexto para o seu aluno. Eu tenho uma máxima que eu gosto, eu acho que ela é verdadeira, que nem tudo serve para todos, né? O Doug estava falando sobre a questão da universalização do ensino, né? Que é uma coisa que eu não sei se a gente vai chegar lá. Que de certa forma parece ser o meu tópico, que é desenvolver um determinado conteúdo ou material que seja acessível a todos. A todos. Quando eu falo de todos, aí será? É difícil isso, né? Na arquitetura, a gente consegue vislumbrar, por exemplo, a diferença da escada para a rampa. A rampa, ela é universal. Quem anda consegue, quem tem cadeira de rodas consegue, quem tem dificuldade motora consegue. Com alguma adaptação, adequação simples a gente consegue. Beleza, a escada já precisa de uma adequação melhor. E na arquitetura você consegue ver isso acontecer. Na educação, imagina eu pensar, eu vou criar uma aula, um conteúdo, e esse conteúdo ele vai ser
curado de uma maneira que vai atingir a todos os alunos de todos os espectros. Não sei se a gente vai chegar lá, mas adequando aqui, adequando ali. Por exemplo, a gente tem vários livros que tem adequação boa, né? Você tem o livro imagem, texto, braille, libras, audiodescrição, você tem todo o material. Que bom, o livro está perfeito. Será que isso aí atende todo mundo? Não sei, entendeu? Agora, ele foi pensado da maneira de atingir o máximo de pessoas. Se daqui para frente encontrar uma necessidade que não foi mapeada, a gente faz adequação, mais uma adequação para ele ficar melhor. Eu acho que as coisas vão assim, universalizar, fechar, dizer assim, agora está perfeito, não sei se a gente vai chegar lá. Mas eu creio que em alguns momentos sim, algumas coisas talvez, outras nem tanto, mas a gente está pesquisando isso aí. Bom, e se você usa alguma ferramenta legal, se você usa algum aplicativo, você que está nos ouvindo, usa algum aplicativo legal e quer compartilhar com a gente, fale com a gente, né? Por favor. Coloque aqui nos comentários desse post, então mande um e-mail para contato@papodeeducador.com.br nos contando que tipo de adequação isso aí, ou até mesmo adaptação. Até isso, tô aceitando tudo. Você costuma fazer no seu material ou na sua aula. Compartilhe com a gente a experiência, nos ajude a tornar esse conteúdo mais rico, mais relevante, mais acessível. Eu faço um desafio, Damione, para os professores de sala de recurso que ficam lá trancadinhos nas suas salas e não divulgam o material, fazem coisas maravilhosas e ficam assim, não, isso aqui fala pra gente o que é a sala de recurso. Então, a sala de recurso são espaços multifuncionais, tá? O Ministério da Educação que implanta salas multifuncionais nas escolas públicas no Brasil como um todo. E a sala de recursos é uma sala em que esse aluno que tem deficiências, transtornos, síndromes, altas habilidades ou superdotação, ele vai ficar no contraturno. Então, por exemplo, eu tenho altas habilidades, eu sou muito bom em ciências. O conteúdo de ciências que é oferecido na sala de aula, ele já é aquém para mim. Então, eu já consegui pegar. Então, na sala de recursos, eu posso ter uma suplementação desse conteúdo, que eu não posso jogar na sala de aula, porque eu tenho alunos que ainda estão mais lá atrás do que eu. Então, nesse espaço, eu posso ter um momento de suplementação. Eu posso investir mais no conteúdo, ou eu posso, você é muito bom de ciência, mas em português você não está tão bem. Então, eu posso tentar dar uma melhorada nisso aqui, ou simplesmente possibilitar uma outra estratégia, um outro conteúdo, para que ele possa usar isso para aprender mais ou ter novas experiências. Então, a sala de recursos são espaços multifuncionais que atendem as pessoas com deficiência, transtornos, síndromes, habilidades e superdotação, em que existe um professor lá que ele faz adaptação e adequação de material, que ele faz o atendimento ao aluno, ele faz atendimento aos professores, ele esclarece aos professores a questão do planejamento, do conteúdo, das adequações curriculares, ele pensa isso com a escola. A sala de recursos é o lugar que vai gerir e gerar a inclusão da escola como um todo. Então, se tem uma deficiência lá no refeitório, o professor de sala de recurso pode ir lá e dizer, olha, essa colher aqui não está adequada, vamos pensar numa adequação para essa colher? Então, essa pessoa e essa sala, ela vai gerar e gerir essa adequação na escola como um todo. Eu trabalhei alguns anos como sala de recurso, eu amo, eu sou apaixonado pelo trabalho, sei que tem muitos professores no Brasil fazendo trabalhos maravilhosos em sala de recurso e fica muito lá dentro da nossa salinha, a gente achando que é pouca coisa, que é isso. Eu sei os professores usando materiais de montar que são maravilhosos. E aí fica ali, gente, vamos botar isso pra fora, divulga, porque todo mundo precisa ouvir isso aí. No podcast 47, no podcast sobre marketing do professor, a gente fala sobre essa necessidade. Exatamente. De você expor o seu trabalho, né? E tem diversos ganhos para todos, não somente para você, mas para a comunidade, mas também para você, principalmente para você, quando você expõe essas coisas legais que você tem feito. Além de inspirar outras pessoas, isso também serve como um boom na sua carreira, né? Verdade, faz parte do nosso desenvolvimento profissional. Eu costumo dizer, existe uma história que o ovo da pata é melhor do que o ovo da galinha, mas a pata bota o ovo e esconde, a galinha bota o ovo e grita. Então, todo mundo conhece o ovo da galinha e não conhece o ovo da pata. Então, gente, bota o ovo e grita para todo mundo. Ó, gente, olha aqui que o meu trabalho, que legal. Então, vamos divulgar. Legal, então, obrigado, Doug, mais uma vez por essa participação. Para mim é sempre um prazer, sou seu fã. Obrigado por você que está nos ouvindo. Eu convido vocês a deixar o seu recado aqui nos comentários mais uma vez. Nos dê um alô nas redes sociais também. Doug, eu estou recebendo alguns comentários muito bacanas em vídeo.
Então, às vezes as pessoas elas gravam um videozinho lá no YouTube e mandam o link pra mim, é um jeito de conversar, mas também vamos conversar por e-mail, vamos conversar pelas redes sociais. É sempre muito importante, é muito relevante, inclusive muito inspirador. Se você quer que o seu e-mail seja lido, então coloca a sua observação lá no seu contato. Lê o meu e-mail agora, uma vez por mês nós estamos lendo alguns comentários, alguns recados que nós recebemos, alguns feedbacks, alguns casos, né, de como o Papo de Educador tem influenciado a vida das pessoas, tem transformado a prática diária desses profissionais. Isso é sempre muito relevante. Então, muito obrigado por essa discussão. É sempre muito bom. E se você tem ideias, se existem alguns temas que você gostaria que nós abordássemos ainda sobre acessibilidade ou sobre qualquer outra coisa, se você quer ouvir o Doug respondendo dúvidas ou então falando sobre diversos aspectos, o Doug ele é uma enciclopédia. Upa! Né? Ele é uma enciclopédia. Então, se você quer falar sobre determinado assunto, se quer ouvir sobre determinado assunto, nos mande aí, faça contato conosco, que eu tenho certeza que o Doug vai topar gravar mais uma vez com a gente. Então, mais uma vez, Doug, é sempre um prazer ter você aqui. Eu que sou o seu fã, você faz um trabalho maravilhoso, extremamente inspirador. Você percebe que você que está nos ouvindo, eu tenho certeza que estão concordando comigo, que é sempre muito agradável ver o Doug, o jeito que ele fala, né? A maneira como ele se expressa. Então, com certeza, não foi a primeira e com certeza também não será a última. E para vocês, vejo vocês então no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Podcast Papo de Educador.